misericórdia, né? Entenderam o que aconteceu aqui? Uma gaiola aprisionando as pessoas. Essa gaiola é o mundo que nós vivemos. Parece tão grande, um mundo sem fronteira, como diz os antigos, né? Um mundo sem fronteira. Tem pai que fala assim para os filhos: o mundo vai te ensinar, o mundo só ensina coisa que não presta. Hoje nós sabemos disso. Na ignorância dos nossos pais, eles falavam isso: o mundo vai te ensinar. E tem alguns que ainda falam pior ainda, quando está com raiva. Tomar decisão na hora da raiva é terrível. Falar coisas na hora que você está com raiva é terrível. Você pode se equivocar. Algumas mães ainda, isso acontece mais com as mães, fala assim para a filha: você vai encontrar um homem que vai pôr freio na sua vida. Alguém já ouviu isso? Ou é só lá no interior de Goiás, onde eu nasci? Eu nasci misturado com os índios, numa cidade chamada São Miguel do Araguaia, na divisa do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com Tocantins, lá na Ilha do Bananal. Lá tinha muitos dizeres fortes. Lá os pais, quando iam corrigir a gente, não era uma correção, era para provocar revolta na gente. Espancava a gente com pau, com fio elétrico, com fio de ferro elétrico. Então esses dizeres marcou muita gente, levou muita gente para essa gaiola, e foram aprisionados nas drogas, por uma revolta, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, até mesmo no assassinato. Estão presos numa gaiola. Mas Jesus pode libertar essas pessoas. Jesus pode libertar dos traumas, dos rancores, das mágoas. Eu acredito que tem coisas que ninguém pode fazer por mim e por você. Não é o psiquiatra, não é o psicólogo, não é o terapeuta, não é o advogado, mas sim Jesus Cristo. Vou dar mais uma oportunidade. Mas sim Jesus Cristo. Oh, irmão, quem foi que falou esse amém mais alto aí? Glória a Deus. Irmão, quando eu venho aqui, qualquer lugar que eu vou, eu gosto que o povo prega junto comigo. Esse dia eu falei lá agora mudou o nome, não sei se é Guarani, se é Tocantins, virou Guarantins. Eu falei: irmãos, aqui no Guarantins eu estou na minha casa. Essa Shalom aqui é minha casa. E se eu for pregar em outras igrejas, às vezes uma Assembleia de Deus, lá é o meu reduto, são meus irmãos em Cristo. Então essa gaiola representa o mundo. A pessoa acha que está livre. Quando nós convertemos, entregamos a vida a Cristo, alguém fala assim: agora então você não vai poder mais beber, fumar, como se problemas fosse só isso. Mas nós que entregamos a vida a Cristo, nós nos tornamos livres da gaiola. Agora que nós somos livres, então agora nós não temos esse negócio de não poder. Nós não fazemos mais, porque nós agora dominamos a nossa vida. Temos o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Nós aprendemos a ter forças, porque o recurso vem daquele que nos dá força, que é o Senhor. Antes eu não estava livre, estava preso na gaiola, mas achava que estava livre. Quando entrega a vida a Cristo, aqueles que estão na gaiola acham que nós agora entramos na gaiola chamada religião, na gaiola chamada Bíblia, que parece que só tem doutrina que prende e amarra. Pelo contrário, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei me levar por nenhuma dessas coisas. O apóstolo Paulo diz assim: eu vivo pela fé, e esse viver que eu tenho agora em Cristo,
eu vivo livre pela fé. Paulo era escravo do sistema religioso e perseguia cristãos. E ele se sentia livre, mas ele estava preso no ódio e na perseguição. Quando ele encontrou a Cristo, ele se tornou prisioneiro de Cristo, algemado por Cristo. Então, ser prisioneiro de Cristo é ser livre, é ter liberdade de vida, é ter força para escolha. Então, quando você entrega a vida a Jesus, você sai dessa gaiola. As propostas de Satanás são muitas. Como nós vimos, eu anotei algumas coisas dessa peça para poder lembrar você como Satanás age. Tudo começa com Satanás trazendo uma flor, fazendo uma proposta que tudo é belo, tudo vai dar certo. E a pessoa então entra nesse engano. Satanás não vai trazer uma proposta infernal de início, ele vai trazer uma proposta de liberdade, você ouvir a sua música, e daqui a pouco ele vem, veda os olhos da pessoa, isola ela totalmente de outras pessoas, ela começa a viver o mundo dela, ainda que tenha contato com muita gente, ainda que vive nesse mundo grande, sem fronteira, mas está aprisionado com a venda nos olhos, e não enxerga mais, e não dá ouvidos mais para ninguém, anda controlado agora por aquilo que Satanás dita. Então o que eu estou falando aqui, todos nós sabemos claramente, que Satanás leva a pessoa para o mundo dele, e ali ele faz o que ele quer daquela pessoa. Isso acontece muitas vezes até dentro da própria igreja. Satanás ensurdece pessoas, cegam pessoas para ouvir a palavra e enxergar a palavra de Deus, porque confiam na religião, acham que está seguro. Mas quantos de nós que estamos dentro da igreja e ainda continuamos dentro de uma gaiola? Estamos com a liberdade de Cristo à nossa frente, mas ainda estamos aprisionados dentro de uma gaiola. A gaiola pode ser muitas coisas. A gaiola pode ser até mesmo o que foi falado aqui na hora da oferta e do dízimo, aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que nos faz perder os nossos cultos por motivos supérfluos, ou por achar que não precisa de hoje no culto. Qual é a gaiola que nos faz ficar em casa e nos tira da presença de Deus e da comunhão dos irmãos? Qual é a gaiola? Para a gente pensar. Interessante que, enquanto a pessoa está aqui, o personagem está aqui, que representa milhões e milhões de pessoas, enquanto o personagem está aqui, veio uma pessoa e disse: sai daí, eu já estive aí, sai, enquanto você pode sair. E a pessoa não dá ouvido. Por quê? Porque ela está enganada, ela está atraída pelo veneno de Satanás, que aparentemente no início ele é saboroso, assim como Satanás fez com Eva no jardim do Éden, um lugar de delícia, um lugar da presença de Deus. Satanás entra ali, e ali ele atrai a pessoa com as suas mentiras, com seus enganos, e a pessoa acha que aquela árvore é boa para dar entendimento, é uma árvore boa para se comer, apetitosa. Então o diabo vem trabalhando nos nossos sentidos, na nossa visão, o que estamos vendo, apresenta um mundo colorido para nós. Basta você perder 2 ou 3 cultos, que no 4º culto você vem, já acha a crentaiada aqui esquisita.
Falou, mas esse povo está esquisito hoje, parece que está cantando mais forte, aquele ali parece que está querendo aparecer mais do que o outro, eu estou vendo um ali dando um glória a Deus muito alto. Antes não te incomodava. O diabo começa a trabalhar nos nossos sentidos, ouvido, visão. O nosso paladar não é mais o mesmo, não queremos comer mais o pão, o maná. Tudo começa a ficar estranho. E aí ele apresenta um mundo colorido. Não, bom é a galera. Bom agora é varar a noite no Instagram. Tem uma garotada aí que vara a noite no Instagram. Por que a noite? Porque a noite tem suspense. A noite é escuridão, é trevas. A noite parece que é mais apimentado. Qualquer frasezinha lá no Instagram ou no WhatsApp, qualquer frasezinha lá soa como uma grande frase. É assim ou não é? Tem gente que não concorda agora de jeito nenhum. Por quê? Porque a esposa está do lado, o pai está do lado, a mãe está do lado, a mulher, o marido está do lado. Mas que é uma verdade eu não vim aqui falar mentira. Vim aqui trazer uma palavra de confronto e de afronta. Normalmente eu gosto de preparar minhas mensagens na hora do louvor e na hora do culto, para ver o que Deus está querendo falar. Eu vou anotando aquilo. Então eu tenho percebido hoje muitos crentes aprisionados dentro de uma gaiola. O diabo está trabalhando nos nossos sentidos, na nossa inteligência, no nosso psique, fazendo a gente concordar com ele, que ficar dentro de um lugar desse é saudável, ficar dentro de um lugar desse é o melhor para nós. E você acha que é o melhor para nós ficar dentro de um lugar desse? Quando a pessoa percebe, no início ela acha que ela está livre, porque as propostas de Satanás é essa: você está livre. Mas quando a pessoa percebe, sabe o que está acontecendo com ela? Ela está presa. Quantos aqui começou? Aqui não, graças a Deus, aqui não tem ninguém assim. Mas quantas pessoas começaram a fumar um baseadinho por curiosidade? Ou porque a turma falou para ele: fuma, rapaz, deixa de ser otário, deixa de ser idiota, deixa de ser careta, entra, isso aqui não faz mal para ninguém não, isso aqui é bom até para a memória, isso aqui é um cannabis, isso aqui ajuda na corrente sanguínea, cura até câncer. E a pessoa entra, primeiro fumado, o primeiro trago, e assim vai. De repente ele não consegue sair mais. Aí ele percebe que está enjaulado. Aí ele fica desesperado para sair. Aí vai para a clínica de recuperação, vai para a psiquiatra, vai para isso, vai para aquilo outro, e não consegue sair mais. E nós já perdemos pessoas preciosas, porque entrou na sutileza de Satanás. Não deu ouvido para os pais, não deu ouvido para os pastores, não deu ouvido para os líderes, e foi entrando. Então eu quero te falar algo: sai enquanto dá tempo. Eu não sei qual é o problema que você está entrando, se é pornografia. Pornografia é um vício tão forte ou mais forte do que o crack. Quando a pessoa vai deitar, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Essa ferramenta aqui, o que ela tem de bom, ela tem de ruim. Ela está separando casais, está separando gente da família. Eu não posso acreditar na minha sanidade cristã que um celular de um homem ou de uma mulher tem senha que o marido e a mulher não sabem. Ah, mas isso é para proteção. Proteção de quem? Da sua esposa? Pode pôr a senha, põe a senha, mas
para os seus filhos, para os de fora, para o celular, às vezes no seu bolso não ligar sozinho, mas para a sua mulher, faz um teste, fala, fica com o meu celular hoje, resolve os meus problemas hoje. Você fala, não pastor, isso é privacidade. Irmão, você casado não é um com a sua mulher? Que privacidade é essa? Então não pode nem ter sexo, porque sexo não é privacidade. Sexo é conhecer o corpo um do outro. Não, mas no meu celular ninguém mexe. Então tem algo errado. Me desculpa. Não, desculpa não, porque eu não vou pedir desculpa para isso, porque isso é uma verdade. Se alguém não está achando bom, é uma verdade, porque está acontecendo com você. Lazinho, me traz aqui de novo, porque às vezes eu com essa o povo não quer, esse pastor, mas está sendo gravado, você pode assistir depois, ao que estiver mais calmo, porque tem gente que não gosta de ouvir isso, e tem pessoas que só mudam depois do confronto. Esse dia eu falei lá no Shopping Park, que pessoas que têm o perfil que eu tenho, à primeira vista, ele é odiado, não gosta dele, tem cara de delegado, cara de bravo, mas quem anda comigo sabe que eu sou um doce, irmão. Aí escolhe o doce que você quiser, escolhe o doce, Hugo, escolhe o doce, é um doce. É um doce de Giló, irmãos. Mas é uma verdade, Satanás está armando para nós, e muita gente está entrando sorrateiramente, olhando uma fotinha aqui, uma fotinha ali, quando vê, está viciado na pornografia. Se você está passando por isso, sai enquanto pode, peça ajuda, vai para um psicólogo, ou por um terapeuta, ou para um pastor, ou para uma pastora, peça ajuda a alguém confiável, alguém sadio, não peça ajuda a qualquer um não, porque senão amanhã seu nome está nas primeiras páginas do jornal da igreja que você frequenta, que é esparrama, vou contar só para você, viu, mas o fulano me falou, e eu quero que você ore, me ajude a orar. Que ajuda a orar nada, você está entregando a pessoa. Tem coisa, irmão, que você tem que levar para o túmulo, é você e Deus, e aquele que você confiou, não pode. Amém, igreja? Sai enquanto pode. O diabo está levando muitas pessoas para o seu mundo, através das sutilezas, e começa com a florzinha, com engano. O pai apareceu, falou, a mãe apareceu, falou, não adiantou. As pessoas chegaram aqui e falaram, não, parece que é uma gaiola, não é ou não é. O diabo começa a trazer confusão, pode, não pode, o que tem, e vamos entrando, o que tem. Irmãos, nós estamos vivendo uma era, que dentro da igreja está parecendo mais um desfile de moda, roupas indecentes. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, quer mostrar seu corpo para quem? Está caindo dentro da gaiola, o que tem? É como aquelas pessoas que chegaram aqui, olha, não parece uma gaiola, não parece, é ou não é? Não, mas é uma gaiola sim, porque o povo hoje, uns acham que é cachorro, uns acham que é elefante, outros acham que é passarinho. O diabo está fazendo uma salada, e está dizendo, não, você pode ser o que você quiser ser, só que você não pode sair de dentro da minha gaiola. Você está no mundão aí, solto, mas você está preso dentro do sistema de Satanás, que é uma gaiola. Então sai enquanto é tempo. João capítulo 4, abra sua Bíblia por gentileza. Eu quero falar nessa manhã, o título dessa palavra é antes que seja tarde demais. Deus está dando tempo para nós, Deus está dando tempo para este mundo se arrepender. 2 Pedro capítulo 3 fala isto,
as pessoas estavam ansiosas para a volta de Jesus, Deus fala com eles através de Pedro, dizendo: olha, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E a volta de Jesus não retarda, Ele está apenas esperando que as pessoas se convertam, como foi falado aqui pela pastora Lucivânia, Ronivânia. Queremos povoar os céus, esvaziar o inferno. Deus está esperando que as pessoas se convertam, o máximo de pessoas possível, para que Jesus volte. Deus não quer antecipar e nem atrasar. Enquanto isso, nós temos que ir ganhando pessoas para Jesus. João capítulo 4, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou Jesus ali 2 dias com eles. Quantos dias Jesus ficou com os samaritanos? 2 dias. E samaritanos não se davam bem com os judeus. Eles não tinham boa amizade, bons relacionamentos. Eram todos israelitas. Mas os samaritanos chamavam-se samaritanos porque viviam na parte norte de Israel, em Samaria, que era a capital norte de Israel. Eles não se davam bem com os irmãos que moravam em Jerusalém, que era a capital do sul, eram os judeus. Então tinha uma disputa entre eles, por questão religiosas. E Jesus, sendo um judeu, apesar de ser israelita, a mulher samaritana, apesar de ser israelita, não se davam bem por causa da cultura religiosa. E aí Jesus então prega para essa mulher de Samaria. Todos conhecem essa história da mulher samaritana, que foi buscar água e Jesus fala com ela. Ela então se converte, vai lá e anuncia Jesus na cidade de Samaria, onde Jesus não era bem-vindo, mas o evangelho quebra barreiras. O evangelho sobrepõe a religiosidade. O evangelho genuíno de Jesus é muito maior do que os nossos achismos. E ela então prega ali, uma mulher desacreditada, ela prega. Os samaritanos reconhecem que havia sinceridade no coração daquela mulher, que outrora não era tão sincera, porque ela já tinha tido alguns companheiros na vida e a vida dela não dava certo. Mas quando ela encontra Cristo, entra uma verdade dentro dela e ela prega Jesus, e eles acreditam na mensagem de Jesus. Para quem não era bem recebido ali, que estava só passando no território de Samaria, agora fica 2 dias lá. Isso é providência de Deus, é propósito de Deus. Jesus fica 2 dias lá. E diz o verso 41, muitos outros creram nele, por causa agora da sua palavra. Agora não era mais pelo testemunho da mulher, era por causa da palavra de Jesus, que ficou 2 dias lá. E ficou 2 dias lá porque a mulher samaritana foi à frente e abriu caminho para Jesus. E é isso que ele está falando conosco hoje. Jesus quer entrar nos becos, nas ruas, nas vielas, nas avenidas aqui do Canaã. Mas ele vai após nós irmos na frente. Foi isso que ele fez quando ele enviou 70 discípulos de 2 em 2. Ele enviou nas cidades que ele iria passar depois. Antes de Jesus chegar lá, nós temos que chegar com a mensagem dele. Você crê nisso, irmãos? Faz um desafio aqui, pastor Lázaro, pastor Maria Helena. Coloca 3 anos. Em 3 anos, o Canaã vai ser um dos bairros mais evangelizados dessa cidade. Nós vamos entrar nos bairros. Chama os missionários Libertar-te, vai para uma praça, faz esse teatro na praça,
Sai de dentro das paredes, vamos para as ruas, é lá que está a pessoa com problema. Jesus foi ao poço de Jacó e encontrou a mulher samaritana. Nós temos que encontrar as pessoas. Não é fácil você trazê-las para a igreja, para este lugar aqui, mas se nós formos lá, fica mais fácil para eles virem aqui. Então está na hora de nós irmos. Deus confiou em nós, ide fazer discípulo. Mas a acomodação, a transferência para o outro, a procrastinação, não, amanhã eu vou fazer isso, e o tempo vai passando, e nós vamos perdendo as oportunidades de ministrar a palavra aos samaritanos. Aquela mulher foi responsável pela salvação daquela cidade, porque ela anunciou Jesus, e Jesus foi logo depois, ficou 2 dias lá. E diz que ali muitos creram, porque Jesus ministrou a palavra. Eles diziam para aquela mulher: agora não é porque você disse para nós que nós cremos, agora é porque nós sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Às vezes nós levamos uma palavra, a pessoa aceita a Cristo no seu coração, mas ainda não é uma experiência profunda. Passa um pouco, ela começa a ter um encontro com Jesus, aí já não é mais por aquilo que você falou, aí toda honra e toda glória é para aquele que merece, é para Jesus. Está compreendendo, meu irmão? E o verso 43 fala que passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Agora Jesus já está indo para o seu destino que ele ia. O destino inicial era ir para a Galileia, mas precisava passar por Samaria. Não precisava passar por Samaria. Se pegar o mapa, Jesus podia passar por outro caminho. Ele deu uma entradazinha no território de Samaria com um propósito. Quando fala, era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário porque ele queria salvar uma cidade. Será que Deus não está nos mandando fazer uma volta para passar naquela rua? É necessário eu passar por ali, é necessário eu passar por aquela outra, algo vai acontecer. Às vezes nós desviamos do propósito, e quando nós ganhamos vidas para Jesus, faz tão bem para aquela pessoa, mas faz mais bem para nós, para mim. A gente fica tão feliz quando a gente ganha alguém para Jesus. Depois de 2 dias, Jesus partiu, saiu daquela região, e o verso 44 diz: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. O verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então preste bem atenção aqui. Jesus sai da região de Samaria, que ficava quase no extremo norte de Israel. Se você ver o mapa de Israel, Samaria está lá em cima, na parte norte, entrando na parte norte. Era a primeira cidade de entrada na região norte do país. Ele sai dali em direção à parte sul do país, que era a parte que diz aqui da Judéia. Tendo ouvido dizer, o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, então Jesus sai de Samaria e vai descendo para a região sul. Jesus volta e vai para o estado da Galileia, que é a região norte agora. Olha como Jesus andava.
E quando ele chega na região da Judéia, e ele vai para Galiléia, foi ter com ele um homem importante, que rogou a ele que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Ele tinha que descer um pouco mais, para ir para Cafarnaum, onde esse homem morava. Ele era um soldado romano, ele trabalhava para a corte de Herodes, e Herodes não gostava de Jesus. O pai de Herodes, Antipas, era Herodes o Grande, e quando Jesus nasceu, esse Herodes o Grande mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, perseguiu Jesus desde o nascimento. Esse Herodes morre, vem o filho dele e assume o trono. Lá em Cafarnaum ficava o palácio de Herodes, que governava aquela região norte de Israel. E Jesus chamou Herodes de parede branqueada. Eles tinham um problema entre eles, e esse soldado trabalhava para Herodes. Então provavelmente esse soldado tinha as recomendações de não ir atrás de Jesus, a não ser para prendê-lo ou matá-lo, porque quando esse Herodes Antipas quis matar Jesus, Jesus chamou ele de parede branqueada, você é um nada, se eu quiser eu posso enviar uma legião de anjos e te destruir. Você é uma parede que não tem cor, não tem expressão. E agora Jesus está ali naquela região com um propósito. Fala que este homem, esse oficial do rei, o rei aqui é Herodes, esse oficial do rei chega em Jesus e fala: olha, o meu filho está doente em Cafarnaum, vamos lá em Cafarnaum, desce um pouquinho mais, ande um pouquinho mais. Esse pouquinho mais era 30 quilômetros. Para quem vai a pé, 30 quilômetros é perto ou é longe? Vamos daqui em Araguari, nas mediações de Araguari, a pé. Jesus fala: não, eu não vou, mas vai e o teu filho está curado. Jesus libera uma palavra, no verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. E Jesus fala: vai, teu filho vive. E o homem creu naquela palavra de Jesus. Mas o que eu quero me ater é aqui: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Essa é a palavra. Senhor, vem antes que aconteça o pior. Tem gente que hoje talvez falando: Senhor, entra na minha vida antes que eu faça uma bobagem. Senhor, entra no meu casamento antes que acabe. Senhor, entra na minha família antes que ela seja destruída. Talvez tenha algo morrendo na sua casa, e você veio aqui hoje para ouvir isso. Senhor, vem antes, vem antes, vem antes que eu possa perder a minha fé. E quero te dar uma boa notícia. Jesus está dizendo: vai, vai. Mas Jesus não vai junto, a palavra dele vai junto. Nós não precisamos mais do que a palavra dele. Acontece que às vezes nós não cremos na palavra dele. Ele está dizendo: vai, o teu filho vive. E aquele homem creu. Essa é a diferença quando o Senhor fala conosco: vai, Ele está te enviando junto com a palavra dele. A palavra dele tem garantia, a palavra dele tem que nos fazer crer. Vai, antes que morra. O que é que está morrendo dentro da sua casa? A alegria? Está morrendo a paz? O casamento está morrendo?
o diálogo está morrendo, as drogas estão chegando, a rebeldia está chegando. Então o que é que está acontecendo? Será que vale a pena, irmão, você lutar pelo seu casamento? Vale a pena você lutar pela sua saúde? Vale a pena você lutar pelo seu ministério? Esse homem aqui estava lutando pelo filho dele. Ele abriu mão, correu o risco de ser expulso da corporação do exército de Herodes, porque Herodes não gostava de Jesus, estava perseguindo Jesus para matá-lo. E agora um soldado dele, um homem importante, um oficial dele, procura Jesus. Ele arriscou muito procurando Jesus, caminhou 30 quilômetros para encontrar com Jesus. Ele não deu crédito ao que Herodes falava. Herodes representa esta gaiola maldita, maligna, que quer nos prender. Mas ele procurou Jesus, caminhou 30 quilômetros e correu o risco de falar: Senhor, vem comigo, vamos até minha casa. Ele não estava mais importando com as normas, com o regimento do exército. Ele queria agora era salvar o filho dele. O que é mais importante na nossa vida, meu irmão? Nesse momento, tem gente que não está nem aí mais para a vida, não está ligando mais para o casamento, não está ligando mais para os filhos. Aquele ditado: tá, Deus dará. Que Deus? O Deus desse mundo, deste século, chamado Satanás. Eu quero te dizer que vale a pena você lutar. Venha antes que aconteça. Você conhece muitas pessoas, não tiveram mais tempo. Não tiveram mais tempo. Morreram antes. Não aproveitou o tempo que foi lhe dado. E Jesus está dizendo hoje: eu quero chegar a tempo. Quero chegar a tempo. E digo mais ainda: se você está sem esperança com alguém da sua casa, saiba de uma coisa, que quando Lázaro morreu, mandaram chamar Jesus, ele estava enfermo. Jesus fica 4 dias, e quando Jesus chega no território da região de Betânia, onde Lázaro morava com as suas irmãs, quando Jesus chega, Marta corre até Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Maria falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós muitas vezes falamos isso? Marta e Maria falam: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou: calma, Marta, vai acontecer algumas coisas, se você crer. E eu quero te falar hoje, às vezes a sua situação já morreu, mas Deus pode ressuscitar. Não joga a toalha não acha que acabou porque morreu. Jesus pode ressuscitar essa situação. Eu já vi casos, e você também já viu. Nós temos testemunho de pessoas que estavam no fundo do poço, que não tinha mais como sair de lá, e Jesus ressuscitou aquela pessoa, trouxe ela de volta. Ela deu uma volta por cima, ela cresceu, ela prosperou, o casamento ajustou, a família ficou uma bênção. Hoje ficou apenas a história para contar, o testemunho para contar, porque Jesus chegou. Então ele não chega atrasado, ele chega na hora que tem que chegar, para que ele faça o milagre que ele quer fazer. Então nesta manhã, creia nisso. Você pode estar falando: Senhor, vem logo, vem antes que o negócio piora. Mas Jesus tem um tempo dele. Ele pode chegar depois que passou o tempo para nós, mas ele fala: tira a pedra, tira esta pedra, que vai sair vida daí de dentro. Mas nós, como cristãos, nós não estamos crendo que ele pode fazer isso. Nós conhecemos as histórias de milagre, mas nós jogamos a toalha. Você já desistiu do seu filho, da sua filha? Já desistiu de algo? Não desista não. Pode ter uma pedra lá tampando, pode estar fedendo,
Pode ser que ninguém queira ficar perto dele mais, dela mais. Pode ser que ninguém queira mais conviver com seu marido, mas creia. É uma palavra de fé para você. Aquele homem, ele desce e Jesus segue o caminho dele, e aquele homem vai para Cafarnaum. E o verso 51: já ele descia quando os seus servos, olha o que os servos vieram falar para ele. Quando os seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Quantos querem uma boa notícia aqui? Tem gente que é portador de má notícia, só gosta de entregar coisa que não presta. Uma vez, minha esposa nem sabe, uma vez eu estava lá numa cidade no estado de São Paulo, uma cidade que a gente morava, pastoreando. Chega um profeta para mim, lá não sei o nome da cidade, o profeta vai saber que é ele. Mas foi lá em Indaiatuba. Era um profeta que tinha lá. Ele falava assim para mim: pastor comigo é no machado. Ele não gostava de pastor, e ele era profeta, porque tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são 5 ministérios. Esse tinha um ministério de profeta. Ele não tinha o dom de profecia, porque nós, como irmãos em Cristo, temos o dom de profecia. Você libera uma palavra profética para o irmão, para outro, mas você não é um profeta de função mesmo. Esse era o profeta de função, e era um cara arrogante, nojento. Ele falou: pastor comigo é no machado. Falei: tudo bem. Falei: eu quero ser amigo desse cara. Aí eu ia fazer uma viagem para pregar numa outra cidade chamada Araraquara, onde eu já tinha morado uma época. Peguei ele, colocamos no carro, falei: você vai para Araraquara comigo, nós estamos abrindo uma obra lá, você vai comigo. Você é profeta, Deus vai te revelar, vai te mostrar, você vai liberar a palavra para todo mundo lá. E eu, numa vontade, irmão, de pegar ele, estava dentro do carro assim com ele, e eu pensando comigo: como eu vou fazer para esse homem ser desmascarado, para o machado virar para o lado dele, porque ele fica querendo cortar os pastores no machado, ficar apontando o dedo, criticando o pastor e tal. Eu falei: esse homem precisa ser confrontado, mas na hora certa, do jeitinho certo. Aí chegamos na cidade, começamos a fazer visita. Vai numa casa, vai na outra casa, e vai em outra casa. E eu fiz questão de visitar muito, de andar muito. E eu vi que ele já estava com a língua de fora, estava com a gravatona já, a língua de fora. Eu falei: profeta, andar com o pastor não é fácil não, né? Já fui dando as alfinetadas. Falei: enquanto nós não fizer aqui o nosso eito, aqui a nossa jornada, é 20 casas hoje. Ele falou: que é isso, pastor? Eu falei: mas você não é o profeta que corta pastor no machado? Nós só visitamos 9 casas até agora, faltam 11. Irmão, na 12ª casa, sentamos na casa de um irmão. Era visita rápida, orar e abençoar. Chegamos na casa do irmão para almoçar. O profeta sentou na mesa, sabe o que aconteceu com ele? Ele desmaiou. E ele era portador de má notícia. Ele falava assim: se você não se arrepender, Deus vai cortar suas 2 pernas. Aí eu entrava e falava: mentira, Deus vai poupar você. A gente tinha que sair consertando o que ele falava. Era um portador de má notícia. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos de idade. Ela estava muito doente, e Jesus foi parado por Jairo, que era um outro oficial também de Roma. Foi parado por Jairo, e Jairo disse: Senhor, vai até a minha casa, porque minha filha está morrendo. Aí com esse Jesus falou: eu vou. No meio do caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue, de hemorragia. Lembra da história da mulher de hemorragia que tocou em Jesus e o fluxo parou? Jesus está indo e Jairo está animado. Jesus vai lá. E quando você está apressado, irmão, quando para alguém no seu caminho, dá vontade de ser. Nós aqui, quando estamos com pressa, parece que todo semáforo demora. Se bem que tem um ali, irmão, misericórdia dele, ali chegando na Rondon, ele é 4 tempos, mas parece que é 10 tempos. Irmão, quando eu vou chegando, que ele fica vermelho, aí eu falo: eu vou ler o Salmo 119 agora. Aí eu já abro meu celular, vou ver o Salmo 119, que ele demora. Quando você está com pressa, qualquer coisa atrapalha. O Jairo está com pressa, a filha está morrendo. Aparece a bendita mulher do fluxo de hemorragia
para ele conversa com a mulher e bate papo e tal, e Jairo fica desorientado, fala: misericórdia, Senhor, essa mulher está atrapalhando nós, minha filha, deixa essa mulher, minha filha tem só 12 anos, essa já está de meio-dia para tarde. E aí Jesus: calma, Jairo, calma. Aí quando ele sai daquele episódio, começa a ir, vem correndo lá uns criados de Jairo, trazendo uma má notícia: Jairo, não incomoda o mestre não, sua filha já morreu. Que notícia, irmãos, terrível. Você conhece irmão assim? Quando ele vai chegando, você fala, o coração acelera, você fala: nossa, o que foi dessa vez? O que foi dessa vez? Tem gente que é treinado a falar má notícia para a gente, só fala desgraça, só coisa que não presta. Antigamente, na minha época de jovem, tinha uns irmãos de uma outra igreja que eles gostavam de jogar futebol, mas escondido, que a igreja proibia. E a gente ia jogar futebol e eles ficavam apavorados, olhando, ver se não tinha. Aí aparecia um, eles falavam: aí chegou o portador de má notícia. É o que entregava: pastor, fulano estava jogando bola, fulano estava fazendo isso. Aí ficava de prova 3 meses sem ceiar. Vamos ser portadores de boa notícia, como foi esses aqui, ó. Quando o oficial foi chegando na casa dele, vieram ao encontro dele e falaram: o seu filho vive. Amém, irmãos? Vamos dar boas notícias. Boas notícias. O mundo está precisando de boas notícias. Irmãos, vamos ser portadores de boa notícia. O mundo está precisando de gente que dá boa notícia, fala coisas boas. De maldição nós já estamos cheios, de praga estamos cheios. Ah, fulano não presta, fulano não vai resolver isso mesmo, fulano é isso. Não, começa a falar coisas boas, proféticas. Seja profeta de Deus, não o profetão lá que desmaiou na mesa, mas seja um profeta de Deus, fala coisas boas. Ah, a vida não está indo bem, ah, meu filho está doente, mas ele vai viver em nome de Jesus. A situação não está boa, mas vai melhorar em nome de Jesus. O emprego não é o emprego dos sonhos, mas eu vou ter o emprego dos sonhos em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre você. Ele recebeu essa boa notícia, e aí ele pergunta aos seus criados: que hora que foi que ele ficou bom? Foi exatamente na hora que Jesus liberou a palavra. Um dia anterior, Jesus liberou a palavra, às 13 horas da tarde, 1 hora da tarde, Jesus liberou a palavra: vai, porque o teu filho vive. E ele foi com a palavra de salvação. Então eu quero que você entenda isso. Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus vai, ele vai com você. Você vai sair daqui, ele vai com você, antes que aconteça o pior lá. Se ele for com você, vai ter vida. Se a palavra dele for com você, vai ter vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Clame ao Senhor nesta manhã: Senhor, entre com providência antes que a coisa piore. Quem está precisando de uma providência de Deus aqui, em qualquer área da sua vida? Oh, irmão, se você está desanimado, querendo desistir, fala: Senhor, venha antes que eu desista. Venha antes que aconteça o pior. Se você está sendo tentado a cair no pecado, fala: Senhor, venha antes. E quero te falar algo: Jesus está chegando antes, agora nesse culto. Ele está chegando agora, Ele está te avisando, Ele está interferindo agora, através dessa peça teatral, através dessa ministração. Ele está chegando antes, Ele está dizendo: olha, eu estou te advertindo, eu estou chegando antes, não espere piorar. Receba agora essa advertência nesta manhã, de tudo que o Senhor falou com você aqui. Ele está passando por aqui, ó. Às vezes ele desvia um lugar para passar aqui e falar: é aqui que eu quero, vou encontrar essa samaritana, ela vai resolver a situação dela. Jesus chegou antes que ela fosse apedrejada, porque esse era o futuro daquela mulher. Venha antes, Senhor, chega antes. Você vai sair daqui hoje e vai receber boas notícias.
Eu acredito nisso. A garantia de que o filho estava bem era a palavra de Jesus. A garantia que nós vamos receber uma boa notícia é a palavra de Jesus. Talvez o homem não pode fazer mais nada, o médico não pode fazer mais nada, o advogado não pode fazer mais nada, já está decidido, mas Jesus pode chegar antes de que aconteça o pior na sua vida. Em nome de Jesus, Ele pode fazer isso. Oh Senhor, Senhor, se tem algo morrendo na nossa vida, venha antes que morra, venha antes que algo ruim aconteça, Pai. Venha antes, Senhor, antes que seja tarde demais. O Senhor está nos dando uma oportunidade, Ele está dizendo: vai, vai, porque não haverá morte, não haverá destruição. Creia na minha palavra, creia. Se você está precisando crer, Deus está te dizendo nesta manhã: eu estou te ajudando a crer. O Senhor está ajudando a crer. Na nossa pouca fé, Ele está te dizendo: eu vou trazer boas notícias. A minha palavra vai trazer boas notícias. E diz a Bíblia que com isso reconheceu o pai, e toda a sua família, a sua casa, creu em Jesus. Algumas coisas vão fazer com que toda a família creia. Talvez alguém na sua família está com problema, e será esse que será o testemunho para toda a sua casa crer. Aquele que é o problema, aquele que está trazendo preocupação, será aquele que vai fazer com que o testemunho seja grande. Creia nisso, creia nisso. O Senhor está liberando esta palavra. O teu filho vive, o teu problema será despedaçado. Eu creio, e a minha casa também crê. Este foi o segundo sinal que Jesus fez lá em Caná da Galileia. O primeiro, Ele salvou um casamento, transformou água em vinho. E o segundo foi este milagre, trouxe vida antes que houvesse morte. Eu não sei quantos milagres Jesus já fez na sua casa, na sua Caná, mas Jesus já fez algumas coisas, como fez na minha vida. Talvez Ele já fez um milagre, Ele quer fazer o segundo. Talvez Ele já fez 2 milagres, mas o terceiro está demorando a acontecer. O terceiro milagre está difícil para acontecer. Você acha que é impossível, mas Jesus está dizendo: vai, vai, porque vai acontecer o terceiro milagre. Você já experimentou milagres de Jesus, e pode acontecer mais um nesta manhã. Eu creio e estou sentindo no meu coração que você vai ter boas notícias. Nesse negócio que está amarrando a sua vida, talvez seja um valor financeiro que está amarrado na justiça, e você não está mais acreditando. O Senhor está dizendo: você vai ter boas notícias. Você vai ter boas notícias. Talvez você está sentindo desânimo para vir à igreja, para ir na célula. O Senhor está te dizendo: eu estou chegando antes. Estou chegando antes e trazendo vigor, trazendo alegria, trazendo motivação para você. Vai, essa é a autoridade da palavra. E nessa manhã creia, não existe dúvida mais sobre a sua vida. Aleluia. Quero fazer uma pergunta aqui nesta manhã. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Gostaria de fazer isso agora, hoje?
entregar a sua vida a Jesus, Jesus quer chegar antes na sua vida, antes de que a coisa piore. Jesus quer chegar antes na sua vida. Jesus quer chegar antes de Satanás dissipar com a sua vida. Se há alguém aqui, vem aqui à frente em nome de Jesus. O Senhor quer solucionar. Pode subir aqui, por favor. Há uma vida, Deus te abençoe. Há mais alguém aqui que quer fazer isso? Levanta a sua mão. Jesus quer chegar antes. Jesus quer chegar antes na sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus quer chegar antes. Glória a Deus. Jesus quer chegar antes. Amém, minha irmã. Seja bem-vinda. Qual é o nome da senhora? Irmã Raimunda. Glória a Deus. Satanás perdeu esta batalha. Jesus chegou antes. O Senhor me mostra o diabo querendo destruir a sua vida através dos vícios, mas ele não vai conseguir. Jesus chegou antes. Ele vai te libertar agora. A senhora crê nisso? Amém? Trouxe essa palavra de revelação sobre a dona Raimunda. Por causa do vício, ela teve que operar do coração. Por causa do vício, ela chegou a pensar em suicídio. Mas Jesus chegou antes e está dando para a senhora hoje uma palavra de vida. Uma palavra de vida. E qualquer sequela dessa situação, nós repreendemos agora. A senhora não vai ser mais precisa operar de nada, nada mais, porque o Deus da vida chegou aqui agora. O Senhor Jesus que liberou uma palavra, vai, porque teu filho vive. Ele está te dizendo nesta manhã, vai, porque você vai viver muitos anos ainda. Os seus órgãos vitais vão funcionar normalmente. A bebida e o cigarro não terá mais força sobre o seu corpo. Os seus órgãos serão todos revigorados, vitalizados pelo Senhor. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele está curando e sarando a senhora agora em nome de Jesus. Amém? Quero apresentar para a senhora, dona Raimunda, esta igreja. A senhora receba o amor dessa igreja. Ele não desiste de Amém. você. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Olha lá. A Bíblia fala que a alegria, a festa nos céus, quando uma pessoa se arrepende. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele não desiste. Irmãos, eu sei que a hora está quase avançada, mas eu gostaria de orar ainda por aquelas pessoas que têm um parente, um filho ou uma filha que está dentro dessa jaula, dentro dessa gaiola. Gostaria que você viesse aqui à frente para interceder por essa pessoa agora. Eu posso ver no meu espírito o Senhor Jesus com a grande chave abrindo esta gaiola. E esta chave Deus me mostra que é a cruz de Jesus. A cruz de Cristo foi a grande chave que abriu a porta desta gaiola.
A cruz de Cristo foi a grande chave que abriu a porta desta gaiola. Senhor, nós oramos agora e intercedemos por esses irmãos que estão aqui. Muitos estão sofrendo por alguém da sua casa que está doente. Talvez não é uma doença física, mas é uma doença emocional. Talvez é uma doença espiritual. Talvez é uma doença que está fazendo adoecer outras pessoas. Quantos irmãos e irmãs que estão adoecendo porque tem alguém na sua casa que está doente, alguém que está inflamando a casa, alguém que está fazendo a casa adoecer, alguém que está destruindo a família. Meu Deus e meu Pai, libera uma palavra agora, Senhor, uma palavra de vida, para que essa pessoa saia desta prisão, desta gaiola de engano, seja drogas, seja rebeldia, seja ignorância, seja falta de educação, seja brutalidade, seja mentira, seja roubo, seja drogas, seja vícios. Meu Deus e meu Pai, libera uma palavra como o Senhor liberou para aquele oficial. Vai, porque o teu filho vive. Senhor, a tua cruz foi a grande chave que abriu esta gaiola, que abriu esta cela, que abriu esta prisão e liberou as vidas. E nós declaramos agora: ser liberto, ser liberto. Lembra o nome da pessoa, lembra o nome da pessoa agora que você está intercedendo aqui na frente. Quando eu disser ser liberto, você fala o nome da pessoa bem alto, levanta suas mãos. Quando eu disser ser liberto, você fala o nome da pessoa. Senhor Jesus, nós declaramos nessa manhã que esta pessoa ser liberto, ser liberto, ser liberto, em nome de Jesus. Ser liberto, ser liberto. Você está apresentando ao Senhor esta pessoa. Esta pessoa é como o filho desse oficial que arriscou tudo pelo seu filho. E você nesta manhã está arriscando tudo pelo seu filho, pelo problema, em nome de Jesus. Oh, Xarabarion Labara Xericantalabas. Traz vida, traz vida, traz vida, Senhor. Traz boas notícias. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha antes que algo aconteça. Venha antes que o problema se agrave. Senhor Jesus, eu estou aqui crendo que o Senhor já liberou a palavra de vida sobre esta situação. Amém? Quantos creem? Diz graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu creio que até o final deste mês muitos de vocês vão dar o testemunho. Eu creio. Põe a mão no coração e diga: eu creio que o meu testemunho já está pronto. Deus já ouviu, Jesus já enviou a palavra de vida, e eu creio como aquele oficial creu. Amém? Nesse exato momento Deus está trabalhando por você e por mim. Eu também creio que eu vou dar o meu testemunho. Amém? Deus abençoe, Deus te abençoe. Dê pelo
pelo menos 5 abraços em 5 irmãos e fala: meu irmão, eu creio junto com você, eu creio junto com você. Deus abençoe, tenha um bom domingo, tenha uma boa semana de vitória na sua vida, em nome de Jesus.